Saudações! Sejam bem-vindos ao canal da Rede de Direito Civil Contemporâneo. E nesta semana, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 6.082, que questiona o sistema de reparação do dano extrapatrimonial nas relações de trabalho que foi instituído pela Reforma Trabalhista de 2017. Vale lembrar aqui que essa reforma, além de várias outras mudanças, inseriu 7 novos artigos na CLT, os artigos 223A a 223G, que prevêem uma série de regras para a reparação dos danos extrapatrimoniais nas relações de trabalho. E a mais polêmica dessas regras, que está tendo sua constitucionalidade questionada no STF, é aquela que institui um teto para a quantificação do dano extrapatrimonial nas relações de trabalho, um teto que varia de acordo com o salário da vítima. Essa regra está inserida no atual artigo 223G da CLT. E esse artigo estabelece, por exemplo, que em caso de ofensa leve, o valor dos danos extrapatrimoniais não poderá ultrapassar 3 vezes o salário da vítima. Se a ofensa for média, esse limite vai para 5 salários. Se for grave, 20. E se a ofensa for gravíssima, o limite é de 50 salários da vítima. Pois bem, o que pensar dessa reforma? Eu posso dizer, sem qualquer exagero, que eu jamais conheci uma norma tão iníqua, tão injusta na responsabilidade civil. É uma norma que institucionaliza uma discriminação com base na situação econômica da vítima. Se a vítima tem uma condição financeira mais modesta, ela terá direito à indenização menor. O ordenamento considera que o dano extrapatrimonial que sofreu é menor. Já se a vítima tem uma condição econômica superior, se o salário dela é maior, então o dano que ela sofreu, consequentemente, será considerado de maior magnitude. Ela vai ter direito a uma indenização maior. Pois bem, não é preciso muita reflexão para se chegar à conclusão que essa é uma norma que impõe uma discriminação odiosa e que conduz a resultados concretos absurdos. Vamos tomar um exemplo bastante simples. Imaginem que um mesmo acidente numa fábrica atinja 2 empregados. Um deles é um trabalhador que ganha um salário mínimo e o outro é um empregado que ocupa um importante cargo de direção na empresa e que por isso tem um salário maior, de 40 salários mínimos. Imaginem que o trabalhador que ganha um salário mínimo tenha sofrido consequências gravíssimas em razão do acidente. Vamos pensar, por exemplo, que ele ficou paraplégico. E o diretor, em seu turno, teve lesões sérias, mas de menor magnitude. Digamos que ele ficou com cicatrizes permanentes no rosto. Vejam que, pelo sistema instituído pela reforma trabalhista, é bastante provável que o trabalhador que recebe um salário mínimo vai ter uma indenização menor que a do diretor, mesmo considerando que a lesão que ele sofreu é evidentemente de maior magnitude. E o problema é tão gritante que logo depois que a reforma foi aprovada, o próprio Poder Executivo da época, que foi, aliás, o idealizador da reforma, tentou corrigir esse erro por meio de uma medida provisória que trocava o limite da indenização. Trocou-se o limite calculado com base no salário da vítima por um limite calculado com base nos benefícios da Previdência Social. Só que essa MP não foi apreciada a tempo e perdeu a vigência, e o resultado é que essa norma odiosa continua em vigor. Em todo caso, essa polêmica em torno do sistema previsto pela reforma trabalhista nos instiga a fazer 3 tipos de reflexão. A primeira delas é que há, evidentemente, uma dificuldade de se mesurar, de quantificar o dano extrapatrimonial. E essa dificuldade ela é compreensível. O dano extrapatrimonial é, por definição, aquele que não pode ser expressado em dinheiro. E por quê? Porque o dano extrapatrimonial decorre da lesão de interesses que não têm um substituto no mercado. Assim, vejam, a lesão à minha boa reputação é uma lesão
que gera um dano extrapatrimonial, assim como a lesão à minha integridade corporal também gera um dano extrapatrimonial. E por qual razão? Porque eu não consigo encontrar boa reputação ou integridade física à venda no mercado. E eis aí a insuperável contradição da quantificação do dano extrapatrimonial. Eu preciso expressar na linguagem do mercado, que é o dinheiro, algo que, por definição, não pertence ao mercado, algo que, por definição, não pode ser expressado nessa linguagem. É por isso que a quantificação do dano extrapatrimonial vai ser sempre uma medida artificial. Não existe um método completamente satisfatório para se mensurar o dano extrapatrimonial. Só que o direito precisa, nada obstante, quantificar esse dano. E para isso, por mais que não haja critérios perfeitos, nós precisamos encontrar critérios que sejam ao menos razoáveis e justos. Isto é, critérios que tenham uma relação com o papel da reparação e que estejam de acordo com os valores do ordenamento jurídico brasileiro. E o critério adotado pela reforma trabalhista, um critério baseado no salário da vítima, não atende a nenhum desses dois requisitos. Em primeiro lugar, esse critério ele não é razoável porque não tem relação com o acidente ou com as consequências desse acidente. Vejam, para quantificar a magnitude de um dano extrapatrimonial, eu posso levar em conta, por exemplo, quais foram as repercussões concretas do acidente na vida da vítima. Eu posso também levar em conta a relevância social e jurídica do interesse que foi atingido. Estou tratando aqui de uma hipótese de lesão à integridade física da vítima, estou tratando de uma hipótese de morte de um parente, estou tratando de uma hipótese de lesão à honra da vítima. Vejam, é possível considerar esses fatores no momento da quantificação do dano extrapatrimonial, porque eles têm relação com esse dano. Já o salário da vítima não tem qualquer proximidade com essa questão. A lesão experimentada pela vítima não será mais séria porque ela tem um salário enorme, ou o contrário, essa lesão não vai ser menos séria só porque a vítima recebe um salário menor. Nesse sentido, quantificar diferentemente um dano em razão do salário da vítima é algo tão absurdo quanto quantificar o dano com base no dia em que ele foi experimentado por essa vítima, se ela sofreu o acidente na quarta ou na quinta-feira. Ou então alterar o valor da indenização se a vítima estava vestida de branco ou se ela estava vestida de azul. Não faz sentido. No mais, esse critério, além de ser desarrazoado, ele é injusto, porque se baseia em uma prática absolutamente repudiada pelo nosso ordenamento, que é a discriminação social. Esse sistema previsto pela reforma trabalhista parte da ideia que as pessoas que têm melhores condições econômicas merecem um tratamento jurídico diferenciado. Elas devem ser mais protegidas pelo ordenamento do que as pessoas que são menos favorecidas. Daí porque quem tem um salário maior mereceria que seu dano extrapatrimonial seja quantificado em um valor mais alto. Vejam, isso evidentemente viola dois valores fundamentais do nosso direito: o princípio da isonomia e o princípio da não discriminação. E talvez tenhamos aqui uma boa oportunidade para que a jurisprudência reflita sobre um entendimento bastante consolidado nos tribunais de que o magistrado deve levar em consideração a condição econômica da vítima no momento em que quantifica o dano moral que ela experimentou. Isso é bastante repetido em vários julgados, tanto de primeira ou segunda instância, quanto julgados de tribunais superiores. Esse critério censitário, esse critério que se baseia nas condições econômicas da vítima, não deveria ser utilizado em hipótese alguma, porque ele é discriminatório. A quantificação do dano extrapatrimonial não pode estar atrelada à situação financeira da vítima. Em segundo lugar, esse problema que estamos enfrentando com o sistema de indenização da reforma trabalhista revela também o quanto é difícil instituir um tabelamento legal do dano extrapatrimonial. Nós já tivemos no Brasil algumas leis que instituíram
tarifações de danos extrapatrimoniais. O Código Civil de 16, especialmente aí no seu artigo 1547, parágrafo único, previa um tabelamento de danos extrapatrimoniais para algumas espécies de dano. O Código Brasileiro de Telecomunicações também, a Lei de Imprensa também. Todas essas leis já foram derrogadas e nenhuma delas deixou saudade. Atualmente, nós temos ainda a Convenção de Montreal e o Código Brasileiro de Aeronáutica, que em tese imporiam um teto às indenizações pagas às vítimas de acidentes aéreos. Mas em ambos os casos, a jurisprudência vem adotando uma interpretação favorável às vítimas, de modo que essas duas normas não são utilizadas pelos tribunais para limitar os danos extrapatrimoniais sofridos pelos passageiros. Isso revela que o tabelamento legal talvez não seja um mecanismo satisfatório para regular os danos extrapatrimoniais. Uma alternativa mais adequada talvez seja o conhecido método bifásico, que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e que é uma forma mais flexível de uniformizar jurisprudencialmente a reparação dos danos extrapatrimoniais. E por fim, vejam, essa discussão sobre o tabelamento do dano extrapatrimonial com base no salário da vítima também traz à tona um outro ponto importante: nossa incapacidade de perceber as barbaridades que estão institucionalizadas na nossa sociedade e no nosso sistema jurídico. Quando nós olhamos para trás ou quando nós olhamos para outras culturas, é fácil perceber o quão injustas são determinadas discriminações. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Constituição Imperial Brasileira de 1824, e descobrimos que ela estabelecia o voto censitário, ou seja, só tinha direito a voto os cidadãos que tinham determinada condição financeira, nós imediatamente pensamos como era injusto esse sistema. Quando nós olhamos para regimes que ainda hoje, por exemplo, proíbem mulheres de votar ou de dirigir, nós pensamos como isso é injusto, como isso é desumano. Mas quando a injustiça está de tal forma arraigada na nossa sociedade e que ela está presente na nossa vida todos os dias, nós temos uma dificuldade enorme de percebê-la. Dizer que alguém merece uma indenização menor só porque seu salário é menor é algo absolutamente desumano, é algo incivilizado. Só que a injustiça social e a discriminação censitária são fatores tão presentes na nossa sociedade que nós nem percebemos o quão absurda é essa prática. E é por isso que essa lei veio do Executivo, passou pelo Congresso, foi sancionada e ninguém se deu conta do problema. A aprovação de uma lei tão bárbara nada mais é do que um reflexo dessa nossa sociedade extremamente desigual e plutocrática. Aliás, é até curioso chamar esse critério instituído pela reforma trabalhista de bárbaro. Quando a gente estuda a história da responsabilidade civil, algo que aliás acontece em muitos cursos de graduação, nas aulas de responsabilidade, é comum fazer referência à Vergeld, né? A Vergeld era um sistema legal adotado pelos povos bárbaros da Idade Média Europeia, os francos e os saxões, por exemplo, e que impunha uma pena em dinheiro caso alguém ferisse ou matasse outra pessoa. Era um misto de responsabilidade civil e penal, onde o responsável pelo acidente deveria pagar uma determinada soma à vítima ou à sua família. E essa soma em dinheiro, que era ao mesmo tempo uma compensação e uma punição, variava de acordo com o status social da vítima. Se alguém ferisse ou matasse alguém da alta nobreza, o valor da indenização seria tanto. Mas se a vítima fosse da baixa nobreza, esse valor seria menor. Se fosse um plebeu, o valor era menor ainda. Quando nós analisamos esse sistema, o primeiro sentimento que nos vem à mente é de aversão, de repugnância. Como eram incivilizados esses povos bárbaros que discriminavam e precificavam os homens conforme o seu status social.
um sistema no qual o homem tinha mais ou menos valor se fosse nobre ou se fosse plebeu. Pois bem, não seria nenhum exagero dizer que o sistema de reparação instituído pela reforma trabalhista é um retorno à barbaridade. Esse sistema precisa ser declarado inconstitucional e ele não vai deixar nenhuma saudades. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal e espero revê-los em uma próxima oportunidade. Até lá!